Hoje eu vim te contar 3 passos que eu fiz para conseguir sair de uma quase depressão, de crise de ansiedade, depois que eu descobri que sou mãe atípica. Então eu vim aqui compartilhar com vocês esses 3 passos que foram fundamentais nessa recuperação da minha saúde mental. E o terceiro passo, com certeza, foi o mais importante. Mas antes disso, já peço para você se inscreve aqui nesse canal, já curte esse vídeo para que o YouTube entregue mais esse vídeo para pessoas como você e como eu, que estão passando ou já passaram por isso e precisam de ajuda. Então, eu conto com o seu apoio. Quem sou eu? Eu sou Thaís, tenho 37 anos, sou mãe do Gabriel, que tem 3 anos e que é autista suporte nível 2. Passei por uma jornada aí um tanto quanto desafiadora, assim como muitas mães atípicas passam, principalmente uma questão de ansiedade, de quase depressão, porque dá muita insegurança quando você descobre que você é mãe atípica. E mais do que isso, todo esse processo, até o laudo sair, até ter uma clareza do que de fato o seu filho ou sua filha tem, isso tudo gera muita angústia, esse processo. E eu passei por isso. Comigo não foi diferente. E isso não quer dizer que você vai amar menos o seu filho, muito pelo contrário, aí que você quer protegê-lo mais. Mas isso também gera muitas incertezas e muitas angústias dentro de uma mãe atípica, e tá tudo bem, isso é normal. Mas ao longo desse processo foi que eu descobri que estava tudo bem, eu me cobrava demais, eu tinha muito medo. Medo de como seria ou como será o futuro para o meu filho, se ele vai conseguir conquistar autonomia e dependência, se ele vai ser respeitado, se ele vai sofrer bullying. Muitas mães têm medo disso. A gente sofre demais por algo que talvez nem aconteça com o nosso filho. Quando a gente está passando por esse processo, por esse luto de expectativa, é normal que tudo isso venha à tona. E aí eu passei por essa jornada e eu fiz algumas coisas que me ajudaram demais. O primeiro passo que eu fiz foi reconhecer que eu estava precisando de ajuda. Eu comecei a entrar nesse limbo, uma tristeza e numa preocupação profunda que eu fui esquecendo tudo à minha volta. E eu ficava só focada ali no problema. Eu não vejo nada demais em sofrer por algo difícil que você está passando, né? Eu sofri muito e tá tudo bem. Mas chega um determinado momento que a gente precisa sair desse sofrimento, a gente precisa buscar forças onde a gente não tem. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que não está tudo bem com a gente, que a gente precisa de ajuda, que é natural passar por problemas, isso é a vida, né? E que é natural precisar de ajuda. Então a primeira ajuda que eu procurei foi a terapia. Muitas pessoas têm preconceito em relação a fazer terapia, acha que terapia só faz quem tem algum problema. Terapia é coisa para louco. Imagina, eu não preciso passar por isso, eu sou autossuficiente. Você precisa reconhecer. E a terapia, cada um tem uma experiência com a terapia, né? E eu tive uma experiência muito agradável com a terapia que eu faço até hoje. Já tem 1 ano que eu estou nesse processo de terapia, porque essa terapia faz você olhar para si, você se reconhecer, você se reconectar através de perguntas, de conversas fluídas, um lugar seguro onde você pode compartilhar suas angústias, suas dores. E de uma certa forma, são tantas perguntas reflexivas que te ajudam a construir uma nova rota para sair dessa angústia, desse medo, porque é algo muito ruim sentir. Então as terapias me ajudaram demais nesse processo. Depois da terapia, de passar por todo esse processo de angústia, eu também precisei entender que eu não podia parar a minha vida. Claro que é natural, quando a gente descobre alguma tipicidade em nossos filhos, né, quando a gente descobre que nossos filhos precisam de algo a mais, é normal que a gente pare tudo e foque neles, e a gente esquece da gente. Então, assim, a terapia é um primeiro autocuidado. Junto com a terapia, e no processo de terapia, eu fui entendendo que eu precisava retomar coisas que eu gosto de fazer. Eu sei que o tempo é muito escasso, porque a gente tem uma vida muito corrida, a vida da mãe atípica, a vida da mãe de clínica, né? Porque a gente passa muitas horas em clínicas fazendo terapia com os nossos filhos, e aí às vezes a gente pensa, mas a gente tá tão desgostoso com a vida que a gente não quer fazer nada além do que sejam as nossas obrigações. E a gente até se esquece das coisas que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto de atividade física, inclusive atividade física é uma coisa muito legal que ajuda a gente a sair dessa inércia também. Essa questão de autocuidado. Então, buscar alguma coisa que me trouxesse felicidade, claro que felicidade é algo muito subjetivo, porque às vezes o que me faz feliz não te faz feliz, né? Mas coisas pequenas, porque às vezes você pode até falar assim, mas nesse momento eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, nesse momento eu consigo pagar algo que eu goste de fazer, mas tem coisas que a gente pode fazer que não custam muito, que o nosso
que o nosso tem. Então, assim, eu voltei à rotina de atividade física, hoje eu só tenho a parte da manhã para fazer, mas quando eu falo a parte da manhã é muito cedo, eu só consigo fazer academia das 5 às 6 da manhã. É um horário complicadíssimo, mas é o horário que eu consigo fazer esse cuidado por mim. Então eu voltei, eu consegui colocar uma atividade física nova na minha rotina, que é o beach tennis. Tem me feito muito bem, porque é algo diferente do que eu tô acostumada a fazer, mas algo que me traz energia, que me traz felicidade. Eu faço com uma amiga, então eu falo que eu brinco que eu tenho a terapia com as amigas, então dali a gente já bate um papo, conversa sobre a vida, sobre qualquer coisa, já sai desse ambiente de sofrimento, porque a gente começa a se cuidar novamente, mesmo que seja um pouquinho, que seja uma leitura de um capítulo de um livro, se você gosta de ler, um autocuidado, fazer as unhas, cuidar dos cabelos, não sei, mas eu não tenho dinheiro para ir ao salão, mas sei lá, compra uma máscara de hidratação, faz na sua casa, tira um tempinho para cuidar de você. Isso, assim, mudou bastante, sabe? Eu consegui incluir isso na minha rotina, nem que seja 3 vezes por semana, que é o meu compromisso comigo mesma, já mudou tudo pra mim, já trouxe algo assim que fez diferença, sabe? Que consigo me sentir mais viva, mais útil, além de toda a correria que a gente tem ali, de todas as questões com as terapias, e a gente consegue lembrar que a gente existe. Não é pecado se cuidar, né? A gente fala, mas eu vou fazer por mim, não vou fazer pelo meu filho. Muito pelo contrário. Para você conseguir deixar o seu filho bem, você precisa estar bem. Como que você vai cuidar de alguém se você não está cuidando nem de você? Parte do tratamento dos nossos filhos, eu entendi isso na prática, faz parte nós estarmos bem, porque quando a gente está com a energia lá embaixo, os nossos filhos também sentem, é um reflexo. Então, quando você começa a cuidar de você, algo floresce dentro de você e a sua energia, a sua motivação, o seu estado de espírito muda. Então, tudo aquilo que você emana vai para o seu filho. Então, vai algo bom para ele também, porque você está bem. Agora, quando você está para baixo, você fica sem paciência. Como você vai ter paciência para ajudar o seu filho, para cuidar dele, para ouvir ele? Como você vai dar mais amor para ele se você não está conseguindo dar nem para você? Então, assim, esse autocuidado ele foi fundamental e foi virada de chave. E o terceiro ponto, para mim, um ponto mais importante, que inclusive eu falo que foi o Gabriel que trouxe esse ponto para minha vida, e nem só por conta da maternidade atípica, eu falo que desde que ele nasceu, a minha conexão com Deus mudou e aumentou assim completamente. E isso não é sobre religião, porque religião, cada um tem a sua, cada um busca aquilo que é melhor para você. Mas acreditar que existe um Deus, que existe alguém por você, que cuida de você, que é o seu pai, que tá vendo tudo que você tá passando, mas que ele não está te castigando, que ele está te capacitando para que você seja um testemunho vivo na Terra, é uma mudança, assim, traz mais paz, traz mais leveza, faz você enxergar que não é só você que passa por dificuldades, outras pessoas também passam, cada um na sua dificuldade, cada um na sua particularidade, mas tudo isso que a gente passa faz a gente crescer, faz a gente ser uma pessoa melhor. Então, assim, a espiritualidade, a fé me trouxe muita, muita, muita paz interior e conseguiu me tirar dessas crises de ansiedade, porque quando eu acredito, porque a fé é aquilo que os nossos olhos não podem ver, né? E é difícil exercitar a fé, não é fácil, porque muitas vezes eu tinha esse conflito, meu Deus, eu confio em você, aí vinha alguma notícia, já me desestabilizava, eu falei, mas cadê o Deus que eu confio? Toda vez que eu falo que eu confio, eu desestabilizo, eu não estou confiando nele. Então, assim, foi um processo que eu fui aprendendo. E cada dia eu aprendo nos meus devocionais. Eu tiro um momento do dia, geralmente amanhã, assim que eu volto da academia, para fazer um devocional, para me conectar mais com Deus e aprender a cada dia a lidar com as situações, porque situações difíceis vão acontecer e para todo mundo, mas com a fé, eu consigo me conectar para sair dessas situações, pelo menos para conseguir ter paz mesmo no meio do caos. Então, a fé foi o que mais me ajudou nesse processo. Bom, eu trouxe isso aqui nesse primeiro vídeo dessa jornada para dizer para você, se cuida também. Sei que não é fácil, eu sei que pode estar doendo para você nesse momento que você está assistindo esse vídeo, mas eu sou prova viva disso, de que eu consegui sair de um estado de apatia, de um estado depressivo, onde eu só chorava, onde eu não conseguia enxergar possibilidades.
para um estado de mais paz, de muita luta, porque existem dias de altas e baixas, tem dias que eu ainda me preocupo com algumas questões, porque meu filho só está com 3 anos, eu sei que a gente tem uma longa jornada pela frente, mas eu também aprendi a ser muito grata e aprendi a valorizar e vibrar muito com cada conquista, porque uma mãe atípica, ela consegue enxergar cada detalhe do seu filho, porque às vezes uma mãe típica, não por mal, mas o filho dela já faz isso no automático, e com os nossos filhos atípicos é muito treino, é muita luta, às vezes para falar uma palavra, para começar a construir uma frase, né? Isso ainda que a gente sabe que tem crianças que ainda são não verbais, mas que as mães lutam diariamente para conseguir que seus filhos desenvolvam. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Deus nos deu. Então, assim, cuide de você para que você possa cuidar do seu pequeno, para que você possa cuidar do outro. Esse é o meu recado para você. Se você já faz alguma rotina de autoajuda, compartilha aqui comigo nos comentários. Para mim vai ser muito importante ler, de repente, algo que agregue aqui para mim também. Espero ter agregado para você. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com mais mães que precisem ouvir esse recado.